E aí, moçada? Voltamos, vamos fechar agora nessa segunda aula a ação colonizadora espanhola na América, tá? Agora vamos tratar especificamente da estrutura socioeconômica. Primeiro, vamos falar da questão da mão de obra. Lembrando, na aula anterior eu já disse, tem uma ação econômica diversificada, né, da Espanha nesse continente americano, nessa parte, vamos brincar assim, que lhe coube nesse latifúndio, tá? Falei de uma ação comercial, de uma ação mineradora, de uma ação agrícola e também de pecuária, através das grandes fazendas chamadas haciendas, tá? Então, dentro desse contexto econômico, a gente tem que lembrar como é que foi a questão da mão de obra, como é que era tratada essa questão da mão de obra nesse processo colonizador, tá? No caso da América Espanhola, a gente tem que ficar atento porque, pelo menos no papel, existia uma ação da metrópole espanhola, né, de limitar o escravismo de nativos. Vai existir mais no papel do que na prática. Vai existir uma lei regulamentando, proibindo, mas na prática essa população vai se dar mal e efetivamente vai ser escravizada, né? Embora a metrópole diga que não deve se fazer, tá bom? Em cima dessa postura da metrópole, né, não deve se escravizar o nativo, aí vem uma questão. Existe, teoricamente, faço questão de frisar, né, um trabalho compulsório, que está aqui, né, que na teoria é diferente do trabalho escravo, principalmente imposto ao africano, certo? Ronaldo, qual é a semelhança? Obviamente que são trabalhos forçados, certo? Compulsório ou escravo são impostos, são violentamente impostos, certo? São obrigatórios, né? Então, qual seria a diferença? É que, tecnicamente, pelo menos no papel, o trabalho compulsório, ele é por tempo determinado. Pelo menos no papel, tecnicamente, ele é assalariado. Mas, como eu acabei de falar para vocês, isso é uma grande conversa para boi dormir, né? Apesar da tentativa metropolitana de regulamentar essa questão, o escravismo sobre os nativos, sabemos que a história não foi escrita dessa forma, certo? Mas, na hora da prova, existe essa diferença. Dentro desse trabalho assalariado, né, por tempo determinado, caracterizado como trabalho compulsório, esse trabalho, normalmente aqui, ele é imposto à população nativa, certo? E aí vem a brincadeira. O que é mita? Mita é um tipo de trabalho compulsório, então, imposto a essa população nativa, de origem inca, né? Consiste em quê? Consiste que esses nativos serão, né, escolhidos, vamos colocar assim, para prestar serviços temporários, né? Onde eles vão receber um salário. Eles podem ser utilizados tanto nas minas quanto nas áreas agrícolas. Ronaldo, na prática, esse trabalho era temporário? Na prática ele era temporário até o cara morrer, certo? Qual o salário que ele recebe? Na prática ele não recebia salário nenhum. E quando recebia, esse salário era tão ínfimo que ele acabava preso àquela famosa escravidão por dívida. Enquanto ele está trabalhando para esse europeu, seja na mina ou na agricultura, ele vai se alimentando. Ele precisa de uma roupa, ele precisa de uma ferramenta, ele precisa de uma aguardente para segurar a dureza da vida, né? Só que isso posteriormente é cobrado a ele. E o salário que ele recebe é tão ínfimo, é tão pequeno, que não cobria as dívidas que ele ia acumulando. Portanto, na verdade, esse salário, desculpa, é uma grande sacanagem, uma grande mentira, né? Na real, essa população será escravizada também. E a diferença só vai existir na hora da prova, tecnicamente falando, certo? Essa é a questão, tá? Guatequil. Guatequil é basicamente a mesma mita, só que a mita ocorria na região andina e o Guatequil ocorria na região dos astecas, mas a essência é a mesma, tá? A população nativa prestava para os seus governos, naquela época, serviços temporários, eram alimentados por aquele governo, né, em obras públicas normalmente, e depois voltavam para suas comunidades,
certo? No caso, o europeu vai adaptar isso aí, copiando de uma certa forma o que já existia nas sociedades pré-colombianas, certo? Só que ele vai usar a questão do lucro, explorar esses trabalhadores dentro de uma visão mercantilista, de obtenção de lucro. E normalmente esses camaradas vão terminar na horizontal, mortos. Essa é a questão, tá? A encomenda também vem naquela brincadeira. A encomenda eu chego a achar, desculpa, eu acho cínico. A encomenda, sabe qual é o grande salário pago na encomenda? A mesma coisa, população nativa vai ser explorada no trabalho por esses europeus, né? Por esses colonizadores, e o salário pago a eles é a cristianização. A igreja vai dizer, né, que a catequese, que a cristianização, era o melhor salário que alguém poderia pagar a um nativo. Olha que absurdo, gente. Portanto, né, na prática vocês estão vendo que eles serão sacaneados, que eles serão escravizados, que eles serão explorados. Essa é a questão. Tá certo? Tem uma coisa que eu gostaria de sinalizar para vocês. O uso da mão de obra nativa é mais importante na América Espanhola do que o uso de trabalho escravo africano, do escravizado africano. Tá? E isso tem algumas explicações. No Brasil era assim também? Não, no Brasil era o contrário. O número de escravos africanos, ao longo do tempo, ultrapassou o de trabalhadores nativos. Certo? No caso da América Espanhola, sempre foi o maior número de trabalhadores nativos. Por quê, Ronaldo? Porque a gente deve lembrar que, ao contrário da América Espanhola, na América Portuguesa, pelo menos de forma documentada, não existiam grandes civilizações. Existia basicamente uma estrutura socioeconômica, né, de tribos e bandos. E isso faz com que aquele contingente populacional seja menor. Né? No caso da América Espanhola, não, você fala de civilizações, certo? Você fala dos incas, dos maias, astecas, certo? E umas outras, né, mexicas, uma série delas. E aí? E aí que o contingente populacional dessas civilizações abastecia com mão de obra, certo? Essa ação colonizadora. Então não havia tanta necessidade assim, né, de importação de escravizados na África. Essa era a questão. Essa é a principal questão, não é a única. Tá? Normalmente, essa região mineradora, ela vai utilizar o nativo, até porque o nativo já dominava esse conhecimento das regiões mineradoras. Você pode ver que normalmente a população, em sua maioria negra, na América Espanhola, em áreas onde ocorreram plantations, né? Onde não tem essa necessidade do conhecimento minerador, né? A presença da economia mineradora, normalmente você vê uma maioria de africanos ou afrodescendentes, vamos colocar assim, certo? Então, atentem para isso. Na América Espanhola, a maior parte, a grande maioria dos trabalhadores explorados são nativos e não escravos africanos. Correto, moçada? Show de bola. Vamos lá. A divisão social. Como é que a gente pode falar disso aí, galera? Podemos fazer aquela clássica pirâmide, né? E podemos... O Ronaldo, você dividiu a pirâmide em duas partes. Olha lá. A elite, os privilegiados... E o que eu estou chamando de povão, os trabalhadores, a rapaziada que carrega essa turma aqui de cima nas costas. Clássico isso aí, certo? O que tem que chamar a atenção, e isso cai no vestibular, nas provas do Ronaldo também, certo? É que essa elite aqui, essa parte da pirâmide, né, dos privilegiados, no caso da América Espanhola tem uma distinção, né? Chapetones, que são chamados também de guaxupines, e crioulos. Quais são as principais diferenças? Precisa saber? Precisa. Né? Os chapetones fazem parte da administração colonial. Eles ocupam, né, as capitanias gerais, as audiências, os vice-reinos. Eles são os espanhóis. É a elite administrativa espanhola, monopolizando os principais cargos dessa administração colonial na América. Certo? Os chapetones, né? E além desses caras, existem os crioulos, né? A elite nascida na América, herdeiros, digamos assim, né? Desses espanhóis, tem uma herança espanhola, mas nasceram no continente americano.
certo? E aí que os crioulos formam a verdadeira elite econômica, os grandes proprietários de terra, os grandes proprietários de minas, certo? Das haciendas, das fazendas. Então, olha só, uma elite político-administrativa, uma elite econômica. Qual é a grande diferença? A elite crioula, a elite local, os donos da riqueza mesmo, né, das minas, das terras, das fazendas, né, eles não tinham acesso a esses cargos importantes monopolizados pelos espanhóis, né? Os crioulos só podiam atuar politicamente no cabildo, na Câmara Municipal, que resolve problemas locais, certo? Sacanagem com os caras, Ronaldo? Mais ou menos. Pensando pela ótica espanhola, tem um certo sentido. Porque se eles já são ricos, poderosos economicamente, se eles tivessem acesso também ao controle desses importantes cargos políticos, eles poderiam facilmente enveredar pelo caminho da autonomia, pelo caminho da liberdade política. A Espanha nunca quis correr esse risco, moçada, certo? Temendo um futuro processo de independência, a Espanha concentrava o poder na mão dos espanhóis, certo? E não permitia aos americanos, embora eles fossem muito ricos, certo? Ter acesso a esses cargos que no futuro pudessem facilitar um processo de independência. Tá certo, moçada? Então, a grosso modo, são esses os fatores que interessam, tá, sobre a colonização espanhola. Tem uma outra coisa também que eu posso acrescentar e tem a ver com a questão religiosa e cultural. Diferentemente da América portuguesa, desde o século XVI, você enxerga a presença de universidades nas áreas colonizadas, certo? Você pega na cidade do México, na cidade de Lima, no Peru, né, universidades. Né? No caso da América Portuguesa, você lembra, esse ensino superior, vamos colocar assim, eles só chegam efetivamente no século XIX com a chegada da família real, da corte portuguesa no Brasil. No caso da América Espanhola, não, isso vem mais cedo. Tá? A mesma coisa, falei de questão religiosa, porque eu falei disso quando estava explicando para vocês a questão da reforma protestante. Se você pegar na América Espanhola, existem representações diretas dos tribunais do Santo Ofício nas áreas colonizadas, aqui na América Espanhola. Aqui não, na verdade, lá na América Espanhola, certo? Na América Portuguesa, lembra do que eu falei? Não existem esses tribunais, essas representações diretas. No caso da América Portuguesa, existiam as visitações, membros do Santo Ofício, né? Membros da estrutura religiosa, periodicamente, ocasionalmente, visitavam o território brasileiro tentando correr atrás de alguém. Certo, moçada? Paramos por aqui, por enquanto. Na próxima aula vamos falar dessa América inglesa. Correto? Abração para vocês. Continue se cuidando. Valeu? Tchau, tchau.